Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai estudar o Banco Central do Brasil, também chamado aí popularmente de Bacen. Então, vamos começar aí com a aula de hoje, colocando para vocês novamente esse esquemazinho aqui que meio que resume a estrutura do sistema financeiro nacional. A gente já estudou o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que a gente viu responsável por ditar as regras, por disciplinar, por fixar diretrizes do sistema financeiro nacional. É ele que vai determinar o que os agentes operadores vão fazer. Inclusive, na aula do Conselho Monetário Nacional, eu falei para vocês que algumas das atribuições do Conselho Monetário Nacional são as de mandar o Banco Central, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje, são de mandar o Banco Central a fazer alguma coisa. E isso vai ficar mais claro conforme a gente vê essa aula. Apenas vamos lembrar o seguinte, a gente está falando aqui desses dois órgãos, né, Conselho Monetário Nacional e Banco Central, nos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. A gente não está falando desse outro lado aqui, de seguros privados e previdência fechada. Tá? E mais, o Conselho Monetário Nacional, como órgão máximo desses quatro mercados aqui, ele é responsável pelos quatro mercados. O Banco Central, ele é um órgão supervisor. Eu falei para vocês que o Banco Central, ele vai estar fiscalizando, vai estar olhando se os agentes operadores, eles estão cumprindo as deliberações do Conselho Monetário Nacional. Além, claro, de executar aquelas atribuições que o Conselho Monetário Nacional determinou. Tá bom? Agora, o Banco Central, ele não é responsável, via de regra, por esses quatro mercados. Na verdade, a atuação do Banco Central ela vai ficar limitada ao mercado de moeda, ao mercado de crédito e ao mercado de câmbio. O mercado de capitais ele é de competência da Comissão de Valores Mobiliários. Só que quando a lei que organizou o sistema financeiro nacional, tal como a gente conhece hoje, foi editada lá em 64, só existia o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Então, naquela época, o Conselho Monetário Nacional ele também cuidava do mercado de capitais. Mas aí depois foi criada a Comissão de Valores Mobiliários em 76 e aí as atribuições do mercado de capitais passaram a ser apenas da CVM. Tá bom? Então vamos lá. Feito esse breve resumo aí, a gente continua. Bom, antes de falar especificamente sobre o nosso Banco Central, eu vou dar um panorama para vocês de o que seria um Banco Central, né? Porque a gente não tem apenas o nosso Banco Central. Ao longo aí de diversos países, os países têm os seus bancos centrais. E o que esses bancos centrais fazem? Tá aqui, ó. Os bancos centrais, eles desempenham um papel relevante na economia de um país. São a eles confiado o dever, aqui ó, de regular o volume de dinheiro e de crédito na economia, assegurando o poder de compra da moeda nacional. Então, de maneira geral, essas aqui são funções que correspondem aos diversos bancos centrais que a gente tem no mundo. Tá? Primeiro é de regular a quantidade de moeda na economia, quanto dinheiro vai estar circulando na economia. Isso é importante e vai ficar mais claro quando a gente estudar a política monetária. É importante regular a quantidade de moeda na economia porque a gente com isso consegue ditar como é que vai ser o crescimento econômico do país, como também a gente consegue controlar a inflação. O objetivo de um país como um todo não é fazer com que os preços dos seus produtos disparem, porque isso é ruim para a população como um todo. Então, os bancos centrais eles vão atuar tentando garantir que não aconteça a inflação, além de que o país também consiga crescer economicamente, porque crescimento econômico é um objetivo fundamental para todas as nações. E os bancos centrais eles atuam nesse sentido, tá? Bom, eles desempenham, em geral, as seguintes funções para concretizar esses objetivos, tá? Primeiro, os bancos centrais são chamados de banco do governo. Por que isso? Por que eles são chamados de banco de governo? Porque os bancos centrais, eu vou falar aqui especificamente do nosso, eles são depositários das reservas internacionais que o governo tem. Então, o nosso governo ele tem um tanto de moeda estrangeira e essa moeda estrangeira vai ficar depositada onde? No Banco Central. Por isso que ele é chamado de banco do governo. É como se ele realmente fosse um banco que o governo está utilizando para depositar o seu saldo. É a mesma coisa, eu, pessoa, né, tenho um banco onde eu deposito. Aqui, o depósito do governo vai ser feito no Banco Central, das reservas internacionais. Ainda, ele é chamado de banco dos bancos. Por que ele é chamado de banco dos bancos? Porque os bancos, de vez em quando, eles precisam captar dinheiro e eles não têm aonde recorrer. Eles já tentaram conseguir empréstimos com outras instituições financeiras e não conseguiram. E aí eles podem, né,
com isso, recorrer, geralmente, a gente fala assim, né, que é de última instância que vai recorrer ao Banco Central, porque os juros que o Banco Central cobra são mais caros, mas nem sempre, né, eles podem também, daqui a pouco, não utilizar em última instância os empréstimos do Banco Central. Tudo depende da política monetária que está sendo executada. Mas é isso, o Banco Central, ele pode emprestar dinheiro, tal como um banco comercial pode emprestar dinheiro para mim, só que o Banco Central vai emprestar dinheiro para as instituições financeiras e não para as pessoas como um todo. Como ele está emprestando para outras instituições financeiras, é como se ele fosse um banco dos bancos, né, atuando aí, fornecendo crédito. Além disso, também, parte do que as instituições financeiras captam através de depósito à vista, através de depósito a prazo, também ficam depositadas de forma compulsória no Banco Central. Isso a gente vai ver aí mais para frente, tá? Mas por isso é chamado de Banco dos Bancos. Ele também é executor da política monetária. Política monetária trata da regulação da moeda na economia. Então, o Banco Central ele vai executar a política monetária, que são as ações que vão ditar qual que é a quantidade de moeda que vai ter na nossa economia. E além disso, ele também é chamado de supervisor do sistema financeiro nacional, porque a gente viu, né, ele está ali fiscalizando, ver se as entidades elas estão cumprindo com as regras que foram determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. Essas funções aqui, elas geralmente se aplicam aos bancos centrais em todos os países que têm o Banco Central. Aqui eu tentei, né, passar um panorama com o nosso Banco Central para vocês já irem se familiarizando com os termos, tá? Vamos lá. O nosso Banco Central do Brasil, então, chamado aí de Bacen, ele é uma autarquia federal de natureza especial. Então, a forma de constituição do nosso Banco Central é de uma autarquia, que é um órgão público da administração. Não confundam com outras formas, né? Ele não é uma empresa, por exemplo, ele é uma autarquia. Além disso, tá? Ele é uma autarquia federal de natureza especial. Foi criado... Por que natureza especial, né? Porque o Banco Central, a gente vai ver, ele tem alguns poderes próprios dele. E isso faz com que ele seja caracterizado como uma autarquia em regime especial. É diferente de uma autarquia que não tenha regime especial. Essa autarquia que não vai ter regime especial tem menos limitações, ou pelo menos não tem os mesmos poderes que o Banco Central tem, tá bom? Ele foi criado pela Lei 4.595 de 64 e, inicialmente, ele era vinculado ao Ministério da Economia. Também pode aparecer Ministério da Fazenda, depende aí o ano que a gente está. Agora vai voltar a ser Ministério da Fazenda, né? Mas para quem vai prestar a prova do Banco do Brasil, eu entendo que ainda tem que aparecer Ministério da Economia, porque isso daqui vai mudar aí depois do edital de vocês. E lá no edital a gente tem que só vale as alterações até a publicação do edital. Bom, vinculado ao Ministério da Economia. Era vinculado, porque atualmente ele possui autonomia, através da edição da Lei Complementar 179 de 2021. Nessa lei, aqui a gente tem o seguinte, olha só, o Banco Central do Brasil é a autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério de tutela ou de subordinação hierárquica. Então o Banco Central, apesar da gente sempre ver esse esquema aqui, onde ele está como se fosse numa posição inferior ao Conselho Monetário Nacional, não existe uma relação de hierarquia. E quem diz isso é essa Lei Complementar 179 de 2021. Ela está dizendo que o Banco Central ele não tem subordinação hierárquica a outro órgão, a outro ministério. Mas a gente sabe que o Banco Central tem que cumprir as determinações do Conselho Monetário Nacional. Isso de cumprir não caracteriza uma subordinação hierárquica, apenas são atribuições, tá? Então, vamos voltar aqui. Pela ausência de vinculação ao ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, bem como demais disposições constantes dessa lei complementar ou de leis específicas destinadas à sua implementação. Isso daqui está lá no artigo 6 da Lei Complementar 179 de 2021 e a gente já vai entender o que seria essa investidura a termo dos seus diretores, conforme a gente for ver aqui a composição do Banco Central. Apenas, nesse momento, entendo que ele é independente. Ele não responde, ele não tem tutela, ele não é subordinado, ele não tem hierarquia a nenhum tipo de ministério. Tá? Essa é a principal mudança e talvez isso daí seja objeto em prova, tá? Que ele ganhou a sua independência aqui com a edição da lei.
Ele também é o principal executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Quando a gente viu o Conselho Monetário Nacional, a gente viu que quem fixa as diretrizes da política monetária, por exemplo, é o Conselho Monetário Nacional. Mas quem vai executar essas medidas é o Banco Central. Tanto é que está aqui, né? Que ele é um executor da política monetária que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Ainda, objetivos do Banco Central do Brasil. O principal objetivo do Bacen é o de assegurar a estabilidade dos preços. E o que é assegurar a estabilidade dos preços? É controlar a inflação e assegurar o preço da moeda nacional. Então vamos entender, inflação é quando o preço das mercadorias, dos produtos como um todo, eles começam a subir. Isso daqui é bem fácil da gente entender, é só a gente lembrar aí de 10 anos atrás. 10 anos atrás, com R$100, a gente conseguia comprar mais coisas do que a gente consegue comprar hoje. Essa perda do valor que a gente tem, né, dos nossos R$100, e isso aconteceu por causa da inflação, porque o preço das coisas elas subiram durante esses 10 anos, e isso é a inflação. Então, o objetivo do Banco Central principal é de assegurar a estabilidade do poder da moeda nacional, ou seja, de assegurar que isso não aconteça de forma exagerada. Porque, até certo ponto, uma inflação controlada, ela é benéfica, porque ela vai ser como se fosse um combustível para que o nosso país cresça economicamente. De novo, isso vai ficar mais claro quando a gente estudar política monetária, mas já estou colocando esses termos para vocês irem entender. Aqui o principal ponto é entender que o objetivo principal do Banco Central é assegurar a estabilidade dos preços, ou seja, controlar a inflação do país. Além disso, além desse objetivo principal, ele também tem outros objetivos, tá? Primeiro, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro nacional, já que ele é um supervisor desse sistema. Além disso, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. O que seria isso, Renan? Bom, o crescimento econômico é quando a gente tem um aumento na produção do nosso país. E isso é o crescimento econômico. A gente está aumentando o nosso produto interno bruto, a gente está aumentando o nosso PIB. Aumentar o nosso crescimento econômico é bom. O que não pode acontecer é, por exemplo, num ano a gente subir 10%, né? A nossa economia subir 10%, e no outro ano ela subir 1%, e daí depois ela subir 7% e depois subir 2%. Percebam que a gente está fazendo movimentos bruscos na subida. É mais interessante que a gente suba de uma maneira, nem que seja um pouquinho menos, mas que seja consistente, porque isso não vai fazer com que as pessoas sintam essas oscilações, porque quando a gente cresceu bastante, beleza, nível de emprego está lá em cima, a gente está gerando bastante emprego, a gente está gerando bastante renda para as pessoas, mas quando o crescimento vai lá embaixo, a gente tem um movimento contrário. As pessoas começam a perder emprego, a gente começa a ter inflação, a gente começa a ter outros efeitos negativos. E ter essas oscilações é ruim, por isso que é melhor crescer de maneira consistente e por isso que é um dos objetivos do Banco Central suavizar essas flutuações que acontecem na atividade econômica. Fomentar o pleno emprego também. O que seria fomentar o pleno emprego? É manter uma taxa de desemprego baixa. Não é que todo mundo vai estar empregado, mas a gente quer tentar atingir o mais próximo possível do pleno emprego, que é uma taxa de desemprego ali na casa de 5%, 6%. E claro, né, como é de se esperar, isso é benéfico para toda a população, porque primeiro, as pessoas vão estar empregadas, segundo, elas vão estar gerando mais produção, e isso vai fazer com que o país cresça. Então, é um efeito assim, que ele é como se fosse um ciclo, né? Tudo vai trazendo coisas boas para o nosso país. A ideia é essa, pelo menos, é de fomentar o pleno emprego. Se isso acontece, se isso não acontece, fora da teoria, aí a gente já tem outra história, mas a ideia é essa. Qual que é a composição do Banco Central? Bom, o Banco Central ele é comandado por uma diretoria colegiada, ou seja, essa diretoria colegiada comanda o Banco Central, a qual é composta por 9 membros, cada um responsável por uma diretoria específica. Então a gente tem aqui a composição da diretoria que comanda o Banco Central, tá? Primeira diretoria é a presidência, que a gente tem o presidente do Banco Central. Daí depois a gente tem essas demais diretorias. Renan, eu preciso saber cada uma dessas diretorias aqui para minha prova? Não precisa saber o nome de cada uma das diretorias, mas tem que saber que o Banco Central ele é comandado por uma diretoria colegiada e que o total aqui de diretores são 9. A gente também pode dizer que é o presidente mais 8 diretores. Também está correto dizer. Mas é isso, tá? Não precisa decorar o nome de
cada uma delas, mas vale a pena dar uma lida aqui para vocês já entenderem as funções, tá? Diretoria de administração, assuntos internacionais, fiscalização, organizações do sistema financeiro e resolução. Essas aqui são o que eu entendo aqui para fins da nossa matéria mais importantes, tá? Política econômica, política monetária. Bom, vamos lá. Cada um dos diretores, sim, né? Porque são 9, tá? Cada um desses diretores é nomeado pelo presidente da República para um mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o mandato presidencial, que pode ser reconduzido uma única vez por decisão do presidente. Então, em regra, o mandato é de 4 anos, mas se o presidente da República decidir, cuidado para não confundir, aqui a gente está falando do presidente da República, não o presidente do Banco Central. Se o presidente da República, que foi o responsável aí por fazer a nomeação, daqui a pouco desses diretores, se ele decidir, ele pode reconduzir o cara para mais 4 anos, e aí vai totalizar 8 anos. Importante aqui, tá? Esse mandato é fixo, tá? Não é, o que se acontecia, né? Não se pode, por exemplo, o presidente nomear um diretor do Banco Central e depois ele tirar esse diretor do Banco Central, tá? O que mudou, conforme essa lei complementar 179, é que a gente tem que os mandatos são fixos. E isso faz com que a autonomia do Banco Central ela aumente, porque o presidente da República colocou esse cara ele vai ficar aí durante os 4 anos. O que poderia acontecer de forma diferente é que um presidente da República colocou um diretor do Banco Central, daí depois trocou o presidente da República, ele vai lá e tira esse diretor para colocar aqueles que ele acha interessante. Isso era ruim porque prejudicava a autonomia do Banco Central, fazia com que daqui a pouco houvesse um retrocesso nas decisões do Banco Central, porque fica mudando o quadro, né? Agora não tem. Como o mandato é fixo de 4 anos, o cara vai ficar lá por 4 anos, mesmo que aconteça a troca de presidente. Que daí vai ser quando vai poder mudar os diretores. Ou então o presidente vai poder reconduzir ele para mais 4 anos. Fixo. O presidente do Banco Central, ele inicia, o presidente, seu mandato no início do 3º ano do mandato do presidente da República. O presidente da República, ele tem um mandato de 4 anos também, tá? Só que não pode o presidente do Banco Central começar o seu mandato juntamente com o presidente da República. Não, vai ser ali no meio do mandato do presidente da República. Ou seja, a partir do 3º ano do mandato do presidente da República, a gente vai poder ter um novo presidente do Banco Central. Essa ideia de não coincidir as datas entre os mandatos de um e de outro é justamente para aumentar a autonomia do Banco Central, porque senão o presidente da República ia lá, quando ele iniciasse, né, no seu mandato, ele colocava alguém no seu interesse como presidente. Então a ideia de se fazer isso, através da lei complementar, foi limitar isso daí. A cada ano do mandato do presidente da República, né, porque são 4, 2 diretores iniciam seus mandatos no primeiro dia do ano. Isso para acontecer a troca, né? Porque lembrando, a gente tem que cada diretor, se não for reconduzido seu mandato, vai ser de 4 anos. Só que não pode, daqui a pouco, tirando o presidente, a gente tem outros 8 diretores. A gente não pode fazer com que esses 8 diretores saiam ao mesmo tempo, porque daí quem é que vai saber o que estava acontecendo antes deles saírem, né? Então a ideia é que essa troca seja gradual. E como é que vai funcionar? 2 a cada ano do mandato do presidente da República, tá? E além disso tem a regrinha do presidente do Banco Central, que só inicia no 3º ano de mandato do presidente da República. Os diretores, o que eles precisam para ser diretores do Banco Central? Reputação ilibada, notória especialização em assuntos econômicos e financeiros e serem aprovados pelo Senado Federal. Lembre-se que quem nomeia é o presidente da República. Cabe ao Senado Federal, que é composto pelos senadores, que são elegidos pelo público, determinar se esses caras realmente eles têm a especialização em assuntos econômicos e financeiros, se eles têm a capacidade de estar atuando ali na diretoria do Banco Central. É eles que vão aprovar, então, os senadores, representando aí a opinião pública, né, para ver se realmente o pessoal do Banco Central tem a competência para exercer as suas funções, tá bom? Então é isso, reputação ilibada, notória especialização e aprovados pelo Senado Federal, que acontece através da sabatina, onde são atestados os conhecimentos. Além disso, os diretores podem ser exonerados. A gente viu que o mandato é fixo, né? Não pode o presidente da República, por sua livre e espontânea vontade, retirar o mandato de um diretor do Banco Central. Mas existem algumas situações em que eles podem perder o mandato, mesmo dentro do período dos 4 anos. Tá? E quando que isso acontece?
Quando? Alguma enfermidade ou impossibilidade de exercer o cargo. Então o cara ficou doente, ele não consegue mais exercer as suas funções como diretor do Banco Central. Natural que nesse caso ele seja exonerado. Exonerado é ser demitido, né? Ele sair do cargo. Eu coloquei aqui como demitido para vocês entenderem que ele deixa o cargo, mas exonerado é isso, ele vai deixar o cargo. A pedido próprio, para deixar o cargo exercido. Então se ele não deu conta do recado e quiser sair por iniciativa própria, ele vai pedir a exoneração. Cometer algum crime que o impeça de exercer cargos públicos. Houver apresentação comprovada e recorrente de desempenho insuficiente para alcançar os objetivos do Banco Central. Quais são os objetivos? Está aqui, ó, de novo. Vamos ver. Os objetivos são esses. Primeiro, estabilidade dos preços. Depois, estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Suavizar flutuações e fomentar o pleno emprego. Então, se os diretores não estiverem conseguindo alcançar de forma satisfatória, não estão tendo desempenho suficiente nesses objetivos do Banco Central, nessa situação aqui, eles vão, desde que seja comprovada, né, e de forma recorrente, nessa situação também os diretores podem ser exonerados, tá bom? Quais são as funções do Banco Central? O que a gente viu até agora? A gente viu, então, quais são as funções de um Banco Central de maneira geral, né? Ao longo de vários países. Depois a gente viu como é que é a forma do nosso Banco Central do Brasil e também como é que é a composição e que hoje ele tem autonomia e tudo mais. Agora a gente vai ver quais são as funções do nosso Banco Central. Algumas a gente já sabe, né? Porque eu fui dando a letra ali para vocês quando a gente estava vendo as funções dos bancos centrais. Mas a gente vai aprofundar isso porque o que cai mais em prova é justamente saber essas funções e não confundi-las com as funções do Conselho Monetário Nacional. Tá? Vamos lá. Uma função importante do presidente do Banco Central é de apresentar ao Senado Federal, no primeiro e segundo semestre de cada ano, os relatórios de inflação e de estabilidade financeira, dada a importância desses assuntos para o desenvolvimento econômico do país. Então essa é uma das funções do presidente do Banco Central, de apresentar o relatório de inflação. Lembrando que o objetivo do Banco Central é de assegurar a estabilidade da moeda do nosso país. Então, nada mais justo que a gente tenha um relatório de inflação para ver como é que está sendo cumprido esse objetivo. Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, o presidente do Banco Central deve apresentar justificativas do porquê isso aconteceu, mediante carta aberta dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Tá, vamos entender o seguinte. A gente viu que o principal objetivo do Banco Central é de assegurar a estabilidade dos preços, ou seja, controlar a inflação. Mas como é que a gente vai saber se a inflação que está sendo entregue no nosso país, se ela está boa ou se ela está ruim, né? Se ela está muito alta? Porque eu falei que até determinado ponto, uma inflação baixa, ela é, de certa forma, um combustível para que o nosso país ele cresça economicamente. Mas quem vai dizer se a inflação que está sendo praticada aqui no nosso país, se ela está sendo boa ou não, quem vai determinar isso é o Conselho Monetário Nacional. Como é que funciona? O Conselho Monetário Nacional ele determina uma meta para a inflação. Tá? Vai chegar o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, e vai dizer assim, para o ano que vem, eu quero que a inflação ela seja de 5%. Tá? O que isso significa? Significa que os preços no ano que vem, durante o ano que vem, eles vão ficar dentro desse intervalo de aumento de 5%. Então, se eu tenho algo que custa R$100, se eu cumprir exatamente esse 5% no ano que vem, esse produto só poderia subir até R$105, que são 5% de R$100. Então, o Conselho Monetário Nacional aqui está determinando que a inflação, que daí vai ser o preço de todos os produtos aqui do nosso país, em média, né, obviamente, deve ficar no máximo em 5%. Só que o detalhe é o seguinte, ele ainda dá como se fosse uma colher de chá para o Banco Central, porque ele coloca um intervalo máximo e um intervalo mínimo. Não precisa o Banco Central acertar esse 5% aqui de forma exata. Esse intervalo máximo, esse intervalo mínimo, ele varia, tá? Mas vamos dizer que aqui o Banco Central ele colocou um intervalo de 1,5% para mais e 1,5% para menos. O que isso significa? Significa que se o Banco Central entregar uma inflação de até 6,5%, ou então abaixo aqui, né, até 3,5%, se ficar dentro desse intervalo de 3,5% a 6,5%, significa que o Banco Central ele cumpriu com a meta da inflação que foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele entregou uma inflação que estava dentro do intervalo. Tá bom? Se ele atingiu os 5%, ele atingiu o centro da meta,
que era o que o Conselho Monetário determinou como referência. Se ele atingir entre esses limites aqui, ele também cumpriu com o objetivo. Por que que, né, ele tem um limite mínimo de inflação, né? Porque assim, daqui a pouco, se a inflação for em 1%, 2%, pode parecer bom, né? Porque o preço dos produtos não subiu muito. Só que, lembra que eu falei que uma inflação até determinado ponto, ela é benéfica ao país porque ela estimula o crescimento econômico? Então, se a gente tem uma inflação que ela está muito baixa, isso significa que o nosso país ele não está crescendo no potencial que ele devia. Isso é ruim também, porque a gente quer crescer economicamente. Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, o Conselho Monetário Nacional entendeu que até 13,5% de inflação para cima é interessante para o nosso país, até 6,5%. 2%, por exemplo, de inflação não seria tão benéfico porque a gente não está crescendo no nosso potencial. Quem determina essa meta, porque isso aqui é uma meta, é o Conselho Monetário Nacional. Cuidado para não confundir. E como é que o Banco Central ele vai chegar nessa meta aqui? A gente vai ver que ele vai utilizar a política monetária, que trata-se da regulação da quantidade de moeda na economia para garantir que a inflação ela fique aqui. Então percebam que o Banco Central ele vai cumprir o objetivo dele de assegurar a estabilidade dos preços através da meta de inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. E para isso ele vai utilizar a política monetária. E quando a gente estudar a política monetária, a gente vai ver que o Banco Central eles tem diferentes instrumentos dentro da política monetária para garantir a estabilidade dos preços, para garantir que ele vai atingir a meta da inflação. Mas e Renan? E se ele não atingir a meta da inflação? Se essa inflação exceder os 6,5%, vamos pensar que foi determinado esse intervalo máximo, que era de 6,5% para o ano que vem. E a inflação no ano que vem foi medida em 7%. O que vai acontecer? Vamos ler de novo. Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, o presidente do Banco Central ele vai ter que apresentar as justificativas do porquê que a inflação excedeu o teto, mediante uma carta aberta para toda a população ver e dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Lá ele vai explicar por que ele não conseguiu cumprir com o objetivo dele de entregar a inflação dentro do intervalo da meta que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Bom, vamos lá. Outras funções aqui do Banco Central. E aqui é que começa, né, a gerar a confusão aí, com o Conselho Monetário Nacional, porque muitas dessas funções aqui são parecidas com a do Banco Central, porque a gente está falando dos mesmos mercados. Então, lá no Conselho Monetário Nacional, eu falei para vocês se aterem aos verbos que são verbos de mandar, de disciplinar, de fiscalizar. Aqui no Banco Central, a gente vai prestar atenção nos verbos também, mas a gente vai tentar pegar verbos que tenham a ideia de executar, de colocar em prática, de fiscalizar, de enxergar, de supervisionar, de colocar a mão na massa. Aqui é o Banco Central que vai estar atuando. Tentem, claro, se vocês pegarem as funções, melhor, né? Não precisa daí fazer essa distinção aí dos verbos. Mas se na hora da prova bater o esquecimento, vão nos verbos, porque eles vão tentar pegar exatamente a literalidade dos artigos que está lá, principalmente na lei de 64. Tá? Vamos lá. Emitir papel moeda, uma das funções aí do Banco Central. Conduzir as políticas monetárias de câmbio e de crédito. Lembre que quem fixa as diretrizes dessas políticas é o Conselho Monetário Nacional. Determinar os percentuais de recolhimentos compulsórios. Eu não falei que, como Banco dos Bancos, também o Banco Central ele tem uma parte do depósito, ele tem uma parte, aliás, do que as instituições financeiras captam de dinheiro de depósito à vista, depósito a prazo, ele tem depósitos dessas instituições que são chamados depósitos compulsórios. O quanto que as instituições vão ter que recolher a título de depósito compulsório, quem vai determinar isso daí é o Banco Central. Efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. Isso a gente chama de operações de mercado aberto e é justamente um dos instrumentos de política monetária para que o Banco Central consiga atingir seu objetivo de entregar a inflação dentro da meta. Tá? A gente vai voltar nisso daqui quando a gente estudar política monetária. Realizar operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas. Eu não falei aí que o Banco Central do Brasil, atuando como banco dos bancos, ele fornece empréstimo para outras instituições? Eu disse, está aqui a função do Banco Central. Essas operações de redesconto e empréstimo, elas também são um instrumento de política monetária que a gente também vai ver mais para frente. Na verdade, aqui, ó, esses três aqui, tá, são os principais instrumentos de política monetária que o Banco Central tem para atingir seus objetivos.
Determinar via Comitê de Política Monetária, o Copom, que também é objeto aí de aula, tá? A meta da taxa de juros de referência para operações de um dia, a taxa Selic. Tá? Muitas pessoas se confundem aqui, porque ora em questões aparece que é o Banco Central que determina a meta da taxa de juros, ora aparece que é o Copom. Mas na verdade, assim, eu entendo até que está correto dizer que é um ou que é o outro, porque o Copom, conforme a gente vai ver, ele é formado pelos diretores do Banco Central, só que aqui ele vai estar atuando em um comitê especializado para determinar a meta da taxa de juros, tá? Então, até entendo que pode se dizer um ou outro, mas o mais correto seria dizer, se vai citar o Banco Central, né, na questão, o mais correto seria dizer que é o Banco Central atuando via seu Comitê de Política Monetária. Esse seria o mais correto, tá? Então, ele vai determinar a meta da taxa de juros de referência para as operações de um dia, a chamada taxa Selic, over. Lembre-se que quem determina a meta da taxa de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Quem determina a meta da taxa Selic, que é outra coisa, é o Copom, né? É o Bacen via o Copom. Tranquilo, tá? Depois também, quando a gente estudar Copom, vai ficar mais claro o que é isso daqui, mas também essa definição da meta da taxa de juros também impacta na política monetária. Indo além, efetuar como instrumento de política cambial operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com instrumentos derivativos no mercado interno. Também, isso daqui é uma forma de política cambial, né? A gente vai ver mais para frente. Fiscalizar, olha só o verbo, hein? E disciplinar instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central. Conceder autorização de funcionamento às instituições financeiras. Então, para que as instituições elas possam funcionar, elas precisam de autorização do Banco Central. Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas. Gerir o sistema de pagamentos brasileiros, que é onde vai acontecer diversas transferências, pagamentos e tudo mais que acontece no nosso sistema financeiro nacional, com o governo, com as pessoas, com pessoas jurídicas, tudo que acontece no sistema de pagamentos brasileiros, quem vai gerir isso é o Banco Central e também os serviços de meio circulante. Bom, agora que a gente viu ali as principais funções do Banco Central, a gente vai ver como é que funciona, porque o Banco Central ele também determina algumas coisas, né? A gente viu ali que ele é responsável por diversas atribuições. Cuidado para não confundir com o Conselho Monetário Nacional. Vamos colocar assim, que o Banco Central ele também expede algumas normas, algumas determinações, mas não naquele sentido que a gente viu para o Conselho Monetário Nacional. Nas suas atribuições, o Banco Central ele vai ter que dizer alguma coisa. Tá? E como é que ele faz isso? Ele faz através dessas formas normativas aqui. Antigamente recebiam esses nomes, tá? Circulares, cartas circulares e comunicados. Então, quando o Banco Central ele decidia alguma coisa, isso era formalizado em uma circular, em uma carta circular ou em um comunicado. As novas formas, tá? As principais, estão aqui. Resolução do Banco Central, instruções normativas do Banco Central e resoluções conjuntas e instruções normativas inconjuntas, que é como se ele estivesse se juntando com a CVM, por exemplo, para determinar alguma coisa. Ou vai acontecer através de resolução, ou então através de uma instrução normativa conjunta. Tranquilo, né? Apenas lembre que a gente viu lá que o Conselho Monetário Nacional vai decidir através de resoluções do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, ou através de resoluções do Banco Central, ou através de instruções normativas do Banco Central, ou ainda uma dessas duas aqui em conjunto com outro órgão. Indo além. Aqui um esquema para vocês, tá? Resumindo como é que funciona o Banco Central. A área dele, né? Moeda, crédito e câmbio. E mercado de capitais em algumas situações, mas a gente, via de regra, diz que é a CVM. Lembre-se que quando o Banco Central foi criado não existia a CVM. O nível do Banco Central ele é de supervisor. Os membros é uma diretoria colegiada de 9 membros. Correto dizer que é o presidente mais 8 diretores. Vinculação, ele tem ausência de vinculação ao Ministério de Tutela ou de subordinação hierárquica. E as matérias elas são formalizadas. Eu diria para vocês se aterem mais às novas aqui, tá? Resolução Bacen, instruções normativas Bacen e resoluções conjuntas ou instruções normativas em conjunto. Então, por que tu coloca as antigas? Porque ainda em muitas questões de prova, se vocês forem pegar material mais antigo, pode ser que apareça as antigas. E daqui a pouco a banca ela pode também cobrar uma dessas antigas, porque a gente sabe que infelizmente, né, parte de conhecimentos bancários é comum aparecer coisas que estão desatualizadas. Então eu coloco aqui para garantir, mas se eu fosse vocês, eu
pegaria essas novas aqui. Até porque não é muito difícil lembrar disso daqui, porque a gente faz um paralelo com o Conselho Monetário Nacional, que lá são as resoluções do Conselho Monetário Nacional. Tá? Bom, agora a gente termina aqui, corta essa aula e a gente volta aí para as resoluções de questões a respeito do Banco Central. Até!